Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então, lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Êxodo capítulo 4, versos 2 a 5. Agora vai com a tua vara, ela é tudo o que vais precisar. Podes cumprir todo o teu trabalho apenas com essa vara. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir, e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías capítulo 55, versículos 10 a 11. Em Hebreus capítulo 3, versículo 1 o escritor diz: pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus, o apóstolo sumo sacerdote da nossa confissão. Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Pela palavra sopro do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Salmos número 3, versículo 6. A palavra mantém ou sustenta e a palavra abole ou anula. 2 Pedro capítulo 3, versículos 5 a 7. Eles, de propósito, ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Por essas coisas também pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Temos de aprender a tremer perante a palavra de Deus. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Onde está a casa que me edificareis? Onde será o lugar do meu descanso? Não fez a minha mão todas estas coisas, e assim vieram a existir, diz o Senhor. É para este que olharei, para o humilde e contrito de espírito, e que treme da minha palavra. Isaías capítulo 66, versículos 1 e 2. Deixe-me dar-vos duas razões do Evangelho de João pelas quais devemos tremer perante a palavra de Deus. A primeira é em João capítulo 12, versículos 47 e 48. Jesus diz: se alguém ouvir as minhas palavras, mas não as guardar, eu não o julgo. Pois eu vim, não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa há de julgá-lo no último dia. Em João capítulo 14, versículo 23, Jesus faz outra declaração impressionante. Ele diz: se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos para ele e nele faremos morada. Salmo número 149, verso 5. Apoderar-se da palavra de Deus. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de 2 gumes nas suas mãos, para tomarem vingança das nações e punirem os povos, para prenderem os seus reis com cadeias, e os seus nobres com grilhões de ferro, para executarem contra eles o juízo escrito. Esta é a glória de todos os santos. Louvai ao Senhor. Tenho vindo a usar a arma da palavra de muitas maneiras. Em Jeremias capítulo 29, verso 11, Deus diz a Israel: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Outra tradução diz: porque não me esqueci dos planos que fiz a vosso respeito, planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Em defesa, não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. Salmos número 118, verso 17. Atacado pelos homens, suponhamos que as pessoas estão a falar ou até mesmo a orar contra si.
A sua solução é Isaías capítulo 54, verso 17. Não prosperará nenhuma arma forjada contra nós, e toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a nossa justificação que de ti procede, ó Senhor. Personalizado. A Bíblia diz que se alguém nos amaldiçoa, não devemos fazer-lhes o mesmo. Antes os devemos abençoar. Paulo diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos capítulo 12, verso 21. A bondade é o único poder suficientemente forte para vencer o mal. Se o nosso ministério é atacado, nós frequentemente usamos a proclamação de Deuteronômio capítulo 33, versículos 25 a 27. De ferro e de bronze sejam os teus ferrolhos, e como os teus dias. Assim seja a tua força. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre o céu para a tua ajuda, e na sua majestade sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos. Ele lançou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Necessidades financeiras e materiais. Você pode ter vários tipos de necessidades, financeiras, materiais, etc. Para necessidades financeiras nós usamos 2 Coríntios capítulo 9, verso 8. Deus é poderoso para fazer abundar em mim toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abunde em toda boa obra. Então suponha que está a enfrentar algo que o desafia e pensa que não o consegue fazer. Você pensa que não tem a educação, a força física, o discernimento, seja o que for que a situação requer. Em tais circunstâncias nós recorremos a Filipenses capítulo 4, verso 13. Eu posso fazer todas as coisas através daquele que me dá poder. O interior. Cura. Você pode estar afligido por uma doença, seja ela qual for. Um dos nossos versos preferidos para lidar com doenças é 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Jesus, levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. A proclamação ao ataque. Agora, movendo-nos para uma área onde é necessária uma abordagem um pouco mais agressiva. Quero lidar com a intervenção em assuntos nacionais e internacionais. Daniel capítulo 2, versos 20 a 22 e Daniel capítulo 4, versos 34 a 35. As primeiras palavras foram ditas por Daniel e as segundas por Nabucodonosor, mas a mensagem é a mesma. Seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. É ele quem dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Porque o seu domínio é um domínio sempiterno, e o seu reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade ele opera no exército do céu e entre os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Lembre-se que a segunda sessão. O primeiro é em 2 Crônicas capítulo 14, versos 11 a 14. Senhor, não há ninguém como tu que possa ajudar o fraco contra o poderoso. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. O segundo é em 2 Crônicas capítulo 20, verso 6. Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos dos povos, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Salmos número 3, versos 8 a 12, que é uma afirmação tremendamente poderosa, quando se está a lidar com a situação mundial. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, pois ele falou, e tudo se fez, mandou, e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos.
Mas o conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança.